Olá, caríssimo irmão, irmã que nos acompanha através do sistema DA de comunicação. Eu sou o Padre Anderson, da Diocese de Apucarana, atualmente estudando aqui em Roma, Teologia e Ciência Patrística, junto ao Instituto Patrístico Agostiniano. E com grande alegria, nós acolhemos aqui na Cidade Eterna o nosso Bispo Dom Carlos, que dentre tantos afazeres, veio até aqui, junto do Papa, para fazer um pedido especial ao Papa Francisco. E é sobre esse pedido, que foi atendido prontamente pelo nosso pontífice, que nós queremos conversar um pouco neste vídeo. Caro Padre Anderson, querido irmão, querida irmã, DATV, exatamente a alegria de estarmos na cidade eterna, a Roma eterna, a Roma dos mártires, a Roma santificada pelo sangue de Pedro e Paulo, os apóstolos do Senhor, que aqui deram testemunho de Cristo morto e ressuscitado, derramando o próprio sangue por volta do ano 67. Roma é sempre a Roma dos mártires, dos santos, a Roma do Papa, aonde está o legítimo sucessor do apóstolo São Pedro. Então, é claro, com imensa alegria aqui nos encontramos, caro Padre Anderson, o nosso patrólogo, estudando patrística, aquele período inicial da história da nossa Igreja, representado por grandes homens que deixaram a sua marca na história da Igreja, na história da teologia. E queremos falar com você exatamente da alegria deste momento, quando o Santo Padre, o Papa, abençoou esta coroa, com a qual coroaremos solenemente Nossa Senhora de Lourdes no dia 9 de fevereiro, em nossa Romaria Diocesana, e também a concessão do título de Basílica Menor à nossa Igreja Catedral. E Dom Carlos, a nossa diocese se alegra muito com esse título que o Papa Francisco nos concedeu, mas seria interessante o senhor partilhar conosco como é que deu-se o início dessa ideia, de onde surgiu esse desejo, essa motivação para que o Papa criasse a nossa catedral como uma basílica menor. Então, meu irmão, minha irmã, de nossa amada diocese, querido Padre Anderson, desde que cheguei na diocese, logo percebi a falta desse título e logo imaginei que num determinado momento, numa hora certa, poderíamos fazer este pedido ao Santo Padre através do dicastério para o culto divino e para os sacramentos. Dicastérios são as assessorias do Santo Padre, o Papa. Assim como no Brasil temos no governo central, federal, os ministérios, os diversos ministérios, também a Igreja precisa destes diversos setores, seções, sempre presididas por um cardeal, e neste caso, o dicastério para o culto divino e para os sacramentos. Isto já aponta a importância do título de basílica, sempre referente ao culto divino. Pois bem, então comecei a pesquisar desde logo que cheguei, aproveitando também o tempo da pandemia, onde ficamos mais parados, mais dentro de nossas casas. E então esse desejo, claro, foi crescendo, falando com as pessoas, principalmente os leigos da catedral, os padres da catedral, esse desejo crescente de que nossa catedral se tornasse basílica menor. Então, iniciamos o processo que tenho aqui em minhas mãos, não é? Um processo que exige, conforme as orientações dadas por Roma mesmo, exige que a Conferência Episcopal, no nosso caso, a CNBB, através da presidência, diga que não há nada em contrário. Ou seja, primeiro foi montado todo este projeto, não é? Todas essas páginas, assim,
muito precisas. Nós temos aqui fotos de tudo, desde a primeira capelinha de Nossa Senhora de Lourdes, a primeira igreja de madeira, a participação do povo, a primeira visita de um bispo, ainda na igreja de madeira, e depois temos a criação da diocese e temos os vários detalhes da nossa catedral. Aí, Padre Alexandro, que é o nosso chanceler, então ele se ocupou de toda esta parte, de fotografar, inclusive os sinos, a torre, tudo aquilo que é parte integrante da nossa catedral e que mostra a grandeza desta construção, aqui os sinos, não é? Tudo isso foi entregue primeiramente à CNBB e posteriormente aqui ao Vaticano, passando também pela aprovação do Núncio Apostólico. No início de julho deste ano, eu estive em Brasília e fiz o pedido, portanto, à CNBB e também em uma audiência com o senhor Núncio Apostólico. Seja a nunciatura, seja a CNBB, disseram que não tinham nada em contrário a este projeto. Então, aqui a nossa gratidão à CNBB, nossa gratidão ao senhor Núncio Apostólico, nossa gratidão também ao Padre Alexandre, chanceler, que preparou toda essa documentação, obviamente sob minha orientação, mas o trabalho concreto dele, não é? Dentro da função de chanceler de nossa diocese, preparando muito bem a história da nossa catedral e o presente, o atual da nossa catedral. Exatamente tudo isso foi enviado ao dicastério do culto divino e para os sacramentos aqui em Roma. É de fato muito interessante, senhor bispo, a nossa diocese ter a honra de que a nossa catedral seja considerada agora uma basílica. Nós vimos no dia 30, agora de outubro, depois da audiência com o Santo Padre, serem divulgadas as fotos e também um vídeo onde o senhor segurava o documento de criação da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, a Catedral de Apucarana. Agora partilha conosco, né, mostra para quem está em casa esse documento tão importante e tão interessante para a nossa Igreja Diocesana. Sem dúvida, importante, interessante, e algo que eu gostaria de destacar é que também o Padre Alexandre, o chanceler, pesquisando nos documentos da Cúria, ele encontrou algo, penso que ninguém saiba ou soubesse, não é? Ele encontrou todo um processo feito por Dom Romeu Alberti na década de 70, o início de 80, pedindo esse título. Agora, não sabemos o porquê que isso não foi à frente. Uma das possibilidades é que tenha acontecido logo um pouco antes da sua transferência para Ribeirão Preto. Mas, então, quer dizer que o primeiro processo pedindo o título de basílica foi, ao menos, feito pelo nosso primeiro bispo, Dom Romeu Alberti. Então, nós estamos recuperando também essa história, esse desejo do primeiro bispo, que, graças a Deus, se concretizou agora nas celebrações que estamos vivendo dos 60 anos de nossa diocese. E aqui tenho em mãos, então, o documento assinado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no qual ele concede à Catedral de Apucarana o título de Basílica Menor. Claro que este documento já nos é muito precioso e estará em exposição em nosso Museu Diocesano, ou talvez em nossa catedral, vamos ver a melhor forma, porque de fato é o documento oficial, assinado pelo Papa, em que transforma nossa Igreja Catedral em Basílica Menor. E aproveitando que temos aqui o nosso estudante de patrologia, de patrística. Então agora o Padre Anderson
pode nos explicar basílica, basílica maior, basílica menor. O nosso título, recebido no último dia 30, é de Basílica Menor. No nosso caso, Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes. E é de fato um título muito importante. No mundo existem pouco mais de 1.400 basílicas menores. Evidentemente, no continente europeu se encontram a maioria delas. Na América Latina, é pouco mais de 450 o número de igrejas que receberam esse título. Porém, esse nome, Basílica, não foi inventado pela Igreja Católica, mas a Igreja Católica herdou de uma realidade que a antecedeu. O termo basílica, ele foi aplicado aos lugares de encontro, de reunião, de decisões econômicas, políticas na Grécia Antiga. Nós sabemos que lá era o berço da democracia, e naquele contexto de polis, né, eram cidades-estado, não havia um rei, mas havia um colégio de anciãos que administravam a cidade em conjunto, em colegialidade, e se reuniam sempre na Ágora. A Ágora é a praça dessas cidades-estado, dessas polis gregas. Depois, mais ou menos 150 anos antes de Jesus, um novo sistema político passa a governar essa região da Grécia, sob a liderança da dinastia do rei Filipe, que depois vai ser o pai de Alexandre Magno, o grande rei, o grande imperador grego, por assim dizer, que de fato criou um grande império. Fato é que, com o advento da monarquia, lá no contexto grego, esse espaço de discussões políticas, de administração, de governo, recebeu o nome do rei. E rei, em grego, se diz basileus. Por isso, essa grande sala do rei, nesse grande centro de onde o rei governa, passou a ser chamado de basílica. Com o passar do tempo, esse nome se popularizou e acabou vindo parar aqui em Roma, de maneira que também os centros de administração ligados aos imperadores, um tempo precedente aos cônsules, eram chamados de basílica. Então, esse grande centro do qual se administrava, um lugar importante, onde o rei emanava as suas leis e onde a administração acontecia. Passaram-se 4 séculos, mais ou menos, de cristianismo. A igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo, não apenas em Roma, mas por toda a Europa, também o norte da África, Ásia e assim por diante. Porém, as primeiras igrejas, elas não eram basílicas. Os cristãos se reuniam nas casas, é o período da Domus Ecclesia, né? Na igreja das casas. E nessa época, então, a comunidade cristã crescia, mas ainda não havia um lugar de culto oficial no qual se pudesse reunir uma quantidade grande de fiéis. Em 312, quando o imperador Constantino vence o seu rival na Batalha da Ponte Milvia, aqui em Roma, então o cristianismo começa a ser tratado de uma forma diferente pelas autoridades imperiais, e alguns anos depois, por volta de 15, 14 anos após esse episódio, o imperador Constantino resolve construir as primeiras basílicas cristãs. Era necessário construir para a igreja alguns templos, algum ambiente onde as celebrações pudessem se desenrolar. E a estrutura que foi escolhida para isso foi a maior estrutura conhecida até então para reunião de pessoas, que eram as basílicas imperiais. Interessante, não é, padre, isso que o senhor está colocando? Aquele termo que era dedicado ao espaço do rei, com o advento do cristianismo, o reconhecimento do cristianismo, depois como religião oficial, então Constantino, sempre influenciado por sua mãe, Santa Helena, não é? Ele reserva às igrejas o termo mais importante advindo ali da Grécia,
e do próprio Império Romano. Quer dizer, para Deus sempre se dá o melhor, inclusive na terminologia. É Exato. isso, padre? Exatamente. E com essa intervenção do Dom Carlos, a gente já pode fazer um spoiler e já revelar o final dessa história toda, né? Evidentemente, na igreja hoje, nós não conservamos esse senso de um rei terreno que possui um centro de governo. A igreja, ela herdou o nome, herdou a importância desses monumentos, porém o rei foi mudado. Não é mais o Constantino, não são mais os reis da antiguidade, mas o rei dos reis, que foi colocado no seu lugar devido, Jesus Cristo, o nosso rei. Então, a basílica, ela tem esse principal sentido na atualidade. É a sala do rei, é a casa do rei. E o rei, entenda-se, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei do Universo. A palavra basílica também pode remeter à sala da rainha, porque enquanto é rei em grego é basileu, rainha em grego é basileia, por isso também basílica é a sala da rainha. Enquanto Jesus é o nosso rei, Nossa Senhora é a nossa rainha. Portanto, a basílica tem esse sentido, é o lugar onde quem governa é o nosso Rei, Jesus Cristo, junto com a sua diviníssima Santíssima Mãe, a nossa Rainha, Nossa Senhora, que em Apucarana tem o título de Nossa Senhora de Lourdes. As primeiras basílicas feitas lá no templo do Imperador Constantino, elas recebem o título de basílicas patriarcais. E algumas dessas basílicas patriarcais, né, vem de pater, que significa pai, recebiam esse nome porque foram construídas em cima dos cemitérios dos mártires cristãos, aqueles que são os nossos pais na fé, aqueles que nos legaram a fé católica que ainda hoje amamos e vivemos e por ela morremos e somos e assim por diante. Basílicas patriarcais, porque ali está o fundamento, ali estão os pais da nossa fé católica. Posteriormente, essas basílicas patriarcais começaram a receber o título de basílicas maiores, justamente porque eram as igrejas principais existentes na época e podemos dizer que ainda hoje são as principais, não? Dentre essas basílicas maiores, nós podemos citar, por exemplo, a Basílica de São Pedro no Vaticano, que é onde está sepultado o apóstolo Pedro. Então, a Basílica de Santa Maria Maior, que foi construída no período do Papa Libério. Ainda a Basílica de São João do Latrão, que é atualmente a catedral da Diocese de Roma. Temos a Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, onde existem os fragmentos de algumas relíquias da paixão de Nosso Senhor. E podemos citar ainda a Basílica de São Sebastião, construída em cima das catacumbas de São Sebastião, a Basílica de São Lourenço fora dos muros e também a Basílica de São Paulo fora dos muros, onde foi enterrado, sepultado o apóstolo Paulo, martirizado no mesmo período ali do martírio de São Pedro, por volta do ano 66, 67, aqui em Roma. Um tempo depois, com o aumento do número de igrejas importantes, então foram surgindo também outras formas de conceder uma certa importância a templos que não fazem parte desse grupo de basílicas patriarcais, basílicas maiores, e por isso surgiu então o título de Basílica Menor. É uma igreja, são igrejas espalhadas pelo mundo e pela sua importância, pela sua beleza arquitetônica, pela sua relevância litúrgica, pastoral na vida dos fiéis, na vida das comunidades, acabam recebendo esse título justamente em relação com essas igrejas importantíssimas que são regidas pelo Papa, como é o caso das basílicas papais, as basílicas maiores, aqui na cidade de Roma. No mundo são muitas igrejas que recebem esse título, mas todas elas têm em comum a relevância, a importância
que desempenham na vida do nosso povo, na vida pastoral das comunidades. É por esse motivo que o título de Basílica foi concedido à nossa Igreja Catedral. Contemplemos a beleza, portanto, de tudo isso que Padre Anderson nos apresentou, desde as primeiras basílicas cristãs, no tempo de Constantino, não é? Recordando que Constantino mandou construir a primeira Basílica de São Pedro, como o padre nos lembrava, não é? Ali é o centro de nossa fé enquanto local geográfico. E aí, toda essa história tão bela ao longo dos séculos, e este título reservado a algumas igrejas, cerca de 1000 e poucas igrejas no mundo inteiro. Então, 1000 e poucas igrejas são poucas as igrejas que recebem esse título diante da imensidão de igrejas no mundo inteiro e que revelam exatamente, antes de tudo, uma peculiar, particular ligação com as igrejas do Papa, com as basílicas papais, com as basílicas maiores. Esta ligação especial, que é claro, é espiritual, é um dado muito importante, não é, Padre Anderson? Então, nossa catedral, além de ser catedral, e devemos lembrar sempre que catedral é o título máximo, não é? É o título maior, mas além de catedral, receber esse título, além de tudo que o padre nos explicou, fiquei encantado com basílica feminino, não é? O lugar da rainha, aqui a coroa de Nossa Senhora, ela é nossa rainha, que a rainha está ao lado do rei, o Cristo Jesus, é a rainha mãe, não é? Essa importância de estarmos espiritualmente ligados, especialmente às 4 basílicas papais de Roma, uma ligação profunda com o Santo Padre o Papa, o sucessor de Pedro. Então, caro Padre Anderson, nós sabemos que a Igreja oferece documentação, não é, pertinente, no caso, às basílicas, e a Igreja apresenta algumas condições para que uma igreja seja transformada em basílica. O senhor poderia nos apresentar estas condições? Muito bem, Senhor Bispo. Nós temos um documento, esse documento é bastante claro em apresentar algumas condições, alguns elementos que são básicos e que, sem esses elementos, nenhuma igreja pode ser elevada a esse título. E o primeiro grande elemento básico apresentado é a amplitude do espaço, de maneira que seja favorável à reunião de uma quantidade significativa de pessoas, a beleza artística. É curioso que nesse tempo em que a nossa catedral está sendo toda revitalizada, embelezada, nós recebamos esse título, não? Essa beleza artística que acaba sendo coroada com esse reconhecimento do Papa Francisco. Também a beleza das liturgias que são realizadas no templo, uma característica fundamental que seja dedicada, uma igreja que seja consagrada conforme o rito que é proposto pela igreja, que seja uma igreja celebrada pela diocese. E aqui nós estamos falando realmente da nossa catedral, né? A igreja onde toda a nossa diocese se reúne para celebrar. Dom Romeu Alberti fazia sempre uma comparação da catedral com o Monte Tabor, não apenas porque se situa a 1000 metros acima do nível do mar, é o terceiro planalto do nosso estado do Paraná, mas é porque ali, na catedral, o povo de Deus reunido, o presbitério, os leigos, os padres diáconos, na presença do bispo, ali se dá já uma antecipação escatológica daquilo que vamos viver na eternidade. É o céu na terra, é a missa, e isso se vê de maneira muito mais presente na Igreja Catedral, quando toda a Igreja Diocesana ali se reúne.
Também o documento é bastante criterioso em dizer que deve ser um espaço onde exista uma vida pastoral ativa e que existam também um número suficiente de sacerdotes que possam fazer o atendimento dos fiéis. Nesse caso também, a nossa Igreja Catedral ela está bastante adequada, porque temos ali um número considerável de padres atendendo os fiéis durante todo o dia. O documento é preciso a ponto de dizer que é necessário uma escola cantorum, ou seja, um coral. Nós temos o nosso belíssimo coro diocesano, e que a palavra de Deus seja constantemente anunciada no templo, com boas homilias, com um anúncio sempre presente do Cristo na palavra, né? Então, essas são as condições apresentadas pelo documento para que uma igreja receba o título de basílica. Muito bem, caro Padre Anderson. E quais são os direitos e os deveres de uma basílica menor? Então, no caso da nossa Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem, esse comprometimento com o Romano Pontífice, ele implica uma série de deveres que a Igreja, a partir da recepção do título, deve observar, e também alguns direitos, porque esse contato especial, carinhoso com o Santo Padre é de fato uma bênção para a Igreja que recebe esse título. Enquanto deveres, a nova basílica tem por dever essa formação dos fiéis leigos, né? O documento ele especifica que sejam feitas formações, instruções e que sejam realizados projetos de ordem diversa na comunidade, projetos caritativos, trabalho com os vários grupos sociais. Isso acontece em nossa catedral já de longa data, mas deve ser sempre intensificado agora com esse vínculo mais próximo com o Romano Pontífice, no sentido de que a caridade realizada na Igreja Basílica é uma extensão da mesma caridade exercida pelo Romano Pontífice. A formação, o ensino que é ministrado nesses ambientes de culto são feitos justamente em continuidade ao magistério de ensinar que o Romano Pontífice exerce na nossa igreja. Também como obrigação, nós temos a celebração de modo solene e ainda mais vivo de algumas ocasiões importantes no nosso calendário litúrgico, como, por exemplo, a celebração solene da festa da Cátedra de São Pedro, também a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, 29 de junho, e também um elemento interessante, os aniversários de eleição e de início de ministério dos papas, sempre rezando na intenção do sucessor de Pedro. Depois nós temos também uma cláusula interessante dos deveres da Basílica, que é a memória da língua litúrgica primordial da Igreja, que é o latim. Não é a primeira língua litúrgica, a primeira língua litúrgica possivelmente foi o grego, assumido como língua universal da Igreja Católica, mas logo muito cedo o latim acabou sendo assumido por uma porção de características inerentes a essa língua, entre elas a precisão, a facilidade de expressar conceitos de uma forma bastante lógica e assim por diante. Ainda hoje o latim pode ser utilizado e nas basílicas papais como um símbolo de universalidade, um símbolo de comunhão litúrgica com as demais basílicas, com as demais igrejas espalhadas pelo mundo todo. Também alguns cânticos, até mesmo algumas orações, por que não? Elas podem sim ser feitas, é aconselhável que sejam feitas no latim, na língua que deu origem à nossa própria língua portuguesa. Também, na basílica, deve haver algum tipo de insígnia que recorde o ministério petrino. O documento, por exemplo, ele cita as chaves cruzadas, são símbolos que a igreja adota já de muito tempo para fazer menção
ao ministério, ao magistério do Papa, a essa ligação com a Igreja de Roma. Depois nós temos as concessões, que são esses direitos que a Igreja recebe quando assume esse título de basílica. E dentre os principais direitos que nós temos, eu acredito que o maior de todos eles é aquilo que o documento fala no número 10. Os fiéis recebem indulgência plenária em algumas ocasiões específicas que não são concedidas a outras igrejas, mas aquelas que possuem esse título. Como, por exemplo, todo fiel que participa da missa de São Pedro e São Paulo em uma igreja basílica recebe a indulgência plenária. Também na festa do titular, e aqui esse ponto Dom Carlos, juntamente com a diocese, vai decidir quais serão as ocasiões nas quais a indulgência plenária será concedida nas celebrações marianas celebradas dentro da catedral. Temos várias festas importantes e cabe ao bispo diocesano a decisão sobre essa realidade. Depois também a indulgência plenária na festa de Santa Maria de Porciúncula, no dia 2 de agosto, como acontece nas outras igrejas, principalmente aqui na Europa, e em algum dia escolhido pelo bispo diocesano. Então fala aqui, ao menos uma vez por ano, em uma missa, segundo a vontade do ordinário local. Eu imagino que seja na nossa Romaria Diocesana, não? Que é o nosso grande dia solene, enquanto família divina diocesana. De fato, ser basílica é uma grande graça que Deus concede por intermédio do Santo Padre. Mais uma vez, é sempre importante recordar, a nossa diocese recebeu esse grande privilégio por mérito de todo o trabalho realizado na catedral ao longo desses 60 anos. Dom Carlos comentava no início o porquê a diocese não ter recebido esse título antes, no tempo de Dom Romeu. Eu imagino que seja, fazendo uma conjectura, por causa da idade da igreja. No tempo do Dom Romeu ainda era uma igreja bastante recente, a catedral ainda estava em fase de construção, de término. Normalmente esse título é concedido, a igrejas com uma história um pouco mais longa e com uma importância, um trabalho consolidado, não? E agora nós temos essa história bonita, da qual tantas e tantas pessoas fazem parte, possivelmente você que nos acompanha aí da diocese, recordando que isso não é um mérito apenas da cidade apucarana, mas de toda a diocese, porque toda a diocese contribuiu, seja para a construção da nossa catedral, mas também contribui para a edificação da igreja diocesana, cuja catedral é o maior símbolo. Então a catedral é a casa do Rei Jesus Cristo, é a casa da Rainha Nossa Senhora, mas é a casa também dos servos, que somos nós, os diocesanos, E o primeiro servo é o bispo. Por isso, nós temos aqui também diante de nós a coroa de Nossa Senhora de Lourdes. E é sobre ela que Dom Carlos agora vai partilhar conosco também. Coroa que foi abençoada pelo Santo Padre. Com alegria, então, neste ano nós recebemos muitas bênçãos e graças especiais, não é? Neste ano, Nossa Senhora de Lourdes foi reconhecida oficialmente como padroeira de nossa diocese. Sempre foi, mas faltava-nos o reconhecimento do Santo Padre, o Papa. E neste ano, por ocasião das celebrações dos 60 anos, recebemos o decreto que faz oficialmente, de forma oficial e pontifícia, Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de toda a diocese. Neste ano também recebemos o calendário litúrgico próprio da nossa diocese. Então, em toda a diocese, 11 de fevereiro é solenidade. Em toda a diocese, o dia da dedicação da Igreja Catedral, 21 de abril, é festa. E o dia de Santa Bernadette, 16 de abril, é também festa, assim como memórias obrigatórias, aquelas
de Santo Inácio de Loyola, de Nossa Senhora de Loreto, que nos remetem à primeira evangelização em território diocesano. Então são muitas graças. A concessão do calendário, a concessão oficial do título de padroeira Nossa Senhora de Lourdes, agora o título de basílica, e é claro, se basílica é a casa da rainha mãe, onde o rei é adorado, então nada mais justo que a rainha tenha a sua coroa. E esta coroa, preparada com muito carinho por toda a nossa diocese, sempre a diocese toda que deve levar o mérito e a nossa gratidão, mas esteve à frente da preparação desta coroa o Padre Júnior Fagioli. Então, esta coroa eu a trouxe para Roma para ser abençoada. E no dia 30 de outubro, ela foi tocada e abençoada pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E em nossa Romaria Diocesana, com a graça de Deus, o Senhor Núncio Apostólico, então, imporá esta coroa, a cabeça na imagem de Nossa Senhora de Lourdes, como um presente de todos e de cada diocesano a ela, nossa excelsa Mãe e Rainha. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através do sistema DA de comunicação, da DA TV, de outros meios que irão reproduzir este vídeo, esta nossa conversa, nossa gratidão a Deus. Somos basílica, temos padroeira oficialmente declarada, Nossa Senhora de Lourdes, e a ela queremos coroar como nossa mãe, nossa rainha, porque toda mãe é uma rainha, mas a mãe de Cristo e nossa mãe é por excelência nossa rainha, Nossa Senhora de Lourdes. E com toda a diocese nós continuamos a clamar, com maior força ainda, Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai a diocese de Apucarana. Nossa gratidão ao Padre Douglas, ao Alessandro, à Neiva, a toda a equipe da Pascom Diocesana, que nesses dias tem trabalhado, também o Mateus, trabalhado intensamente para fazer com que as boas notícias de Roma pudessem chegar até você. Bendito seja Deus, agradeça a Deus por você ser católico, por você ser membro da Igreja do Senhor Jesus, uma igreja que não é órfã, lembra o Papa Francisco, mas uma igreja que tem mãe, e como toda mãe, é também rainha. Aceita, ó Senhora de Lourdes, toda a nossa devoção, todo o nosso amor. E a Ti, Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado, que encontramos em nossa Catedral Basílica, a Ti, Cristo Jesus, toda a honra, toda a adoração, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Que Deus nos abençoe continuamente. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai a diocese de Apucarana. Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai a diocese de Apucarana.